texto diz: contudo, quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. Se refere a Jesus. Bom, ali em Apocalipse capítulo 8, versículo 1, nós lemos: e havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu quase por meia hora. Eu menciono então que esta expressão que está no Apocalipse fala sobre esta realidade, que o silêncio no céu representa para nós muitos momentos da nossa vida em momentos difíceis, de lutas, de tempestades, de dificuldades, o próprio silêncio de Deus. Quem já não experimentou aqueles momentos, às vezes, de angústia, né, em que se pergunta: será que Deus realmente está me ouvindo? O salmista, por exemplo, no Salmo 83, versículo 1, ele faz essa pergunta: ó Deus, não fiques em silêncio, não fiques imóvel e calado, ó Deus. É a pergunta que o salmista se fez. Jesus parece ter ficado de propósito mais 2 dias no lugar onde estava. O texto lido foi: quando soube que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias no lugar onde estava. É interessante porque Jesus, obviamente, conhecia tudo, sabia de todas as coisas, sabia que a doença deste amigo querido, Lázaro, era uma enfermidade que traria como consequência a sua própria morte. Embora Jesus também soubesse daquilo que aconteceria depois, mas a informação que chega através das irmãs é esta: mandaram, pois, capítulo 11, versículo 3, mandaram, pois, as irmãs dizer a Jesus: Senhor, eis que está enfermo aquele a quem tu amas. E é interessante então esta informação. Todos nós, de modo geral, correríamos rapidamente para ver esta pessoa, sobretudo se estivesse em nosso poder a cura. Mas não é o que Jesus faz, e isto é o que traz para nós estas perguntas. O que este silêncio no céu, este silêncio de Jesus, esta demora proposital por mais 2 dias pode significar? O que Deus quer, de fato, nos falar através deste silêncio, não é? A palavra das 2 irmãs é idêntica à palavra das 2, Marta e Maria, é exatamente essa: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então nós aprendemos várias lições e chamamos a atenção dessas lições, né? Esse talvez tenha sido o sentimento delas: o Senhor chegou tarde demais. Nós aprendemos domingo passado que o silêncio de Deus alcança também aqueles a quem ama. Neste caso, Lázaro, Marta, Maria, né? Aquelas pessoas reconhecidamente a quem Jesus amava. O silêncio de Deus também alcança aqueles que são ouvintes atentos. Se lembram do encontro de Jesus com Marta e Maria? Quando Marta recebe Jesus em casa, isso está narrado em Lucas capítulo, ou Marcos capítulo 14, aliás, Lucas capítulo 10, versos 38 a 42, e quando então Jesus entra na casa, ele é bem recebido pelas 2 irmãs, e a Bíblia diz: Maria quedava-se aos pés de Jesus. Mas Marta ficou muito ocupada com outras coisas, preparando talvez uma boa refeição. E Jesus se dirige a Marta e diz: Marta, Marta, né? E faz a pergunta: por que você está ansiosa com tantas coisas? Já que Marta pedia a Jesus: manda minha irmã me ajudar também. E Jesus diz: olha, Maria escolheu a boa parte, não lhe será tirada, né? Então, mesmo aquelas pessoas como Maria, ouvinte atenta da palavra de Deus, né? Ou como alguns autores sugerem, ela que derramou aquele bálsamo, teria derramado aquele bálsamo caro aos pés de Jesus, um desperdício aparentemente aos nossos olhos.
mesmo estas pessoas que são ouvintes atentos e que são abnegados com até mesmo os seus bens, eles podem ser alcançados por esse silêncio de Deus. Depois nós aprendemos que o silêncio de Deus é proposital, ou seja, Deus não foi surpreendido com o seu próprio silêncio. Não há aqui nenhuma surpresa. Quando Jesus toma a decisão de ficar mais 2 dias, e quando chega lá no sepulcro, já fazia 4 dias que ele estava morto, que Lázaro estava morto. Então o silêncio de Deus é proposital. Qual é o propósito que ele tem? Nós vamos depois chegar a esse princípio. O silêncio de Deus também não significa falta de poder. Não é que Jesus não podia fazer nada. As próprias irmãs reconhecem: se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. Então não é falta de poder que Deus muitas vezes fique em silêncio diante das nossas lutas e dificuldades. Não é que Ele não possa resolver aquelas questões que nós estamos colocando diante dEle. Não falta poder em Deus para realizar tudo. A Bíblia diz: os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Em quinto lugar, nós vimos que o silêncio de Deus não significa também falta de compaixão. Tudo que Jesus não tem ali é ausência de compaixão naquele contexto. Ele chora ao ver a situação das pessoas ao redor chorando, ele se compadece. A Bíblia diz que agita-se o seu interior quando ele vê aquela situação, né? Então não faltou compaixão em Jesus. Não é por isso que Jesus demorou mais 2 dias para chegar, e não é por falta de amor, de compaixão, de misericórdia que Deus vai deixar de atender os nossos pedidos ou que vai ficar em silêncio. É preciso que a gente sempre compreenda isso. Deus não está me respondendo porque não me ama. Não pense jamais assim. Deus já provou o seu amor por nós, por mim e por você. Sabe quando? Lá na cruz do Calvário. Já provou o seu amor. E não precisa mais provar mais nada. Nós cremos nesta profunda verdade. Então, por favor, não imagine que Deus não tem mais amor por você porque Ele esteja em silêncio. E o último aspecto que nós ressaltamos semana passada foi esse: é que o silêncio de Deus não significa menosprezo com o nosso sofrimento. Não é que Deus diz: isso é coisa boba, né? Nós geralmente fazemos isso com os nossos conterrâneos, com os nossos irmãos e amigos, etc. Muitas vezes nós fazemos assim, né? A pessoa começa a chorar diante de uma situação, nós só chora à toa, não tem nem motivo para chorar, né? E nós muitas vezes pensamos isso. A pessoa não tem razão para chorar, mas o silêncio de Deus não significa isso, que Ele menospreza. Pelo contrário, Ele sente a nossa dor conosco. Se existe alguém que tem empatia, que sente junto com a gente a nossa dor, é o próprio Senhor Jesus, é o próprio Deus. Hoje, então, nós aprendemos mais uma verdade com esse texto. Vamos avançar. O silêncio de Deus Pai não alcança o Deus Filho. Isso é importante, meus amados irmãos, porque nesse texto fica muito claro o fato de que tudo que Jesus pede ao Pai, isto é atendido. Observem o que diz o texto no verso 22. E mesmo agora, uma das irmãs dizem a Jesus: e mesmo agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus tu concederá. E no verso 42 diz assim: e Jesus, levantando os olhos aos céus, olha o que Jesus diz na sua oração. Ele se dirige ao Pai. E eu acho que esta oração de Jesus, ela precisa ser paradigma da nossa oração quando nós também estamos passando por dores e dificuldades, e quando o silêncio de Deus vem sobre nós e muitas vezes nos traz inquietação. Esta oração de Jesus é profunda. Pai, graças te dou porque me ouviste, e eu sabia que sempre me ouves. Eu sabia que sempre me ouves. Não tenha dúvidas, não tenha dúvidas. Deus ouve a oração, ainda que haja um silêncio na resposta, porque o silêncio pode ter algum propósito, é o que nós vamos ver. É interessante esta questão de tudo que a gente pede em nome de Jesus. Existe uma distorção, infelizmente, presente
no meio evangélico quanto à questão de pedir ou de fazer a oração em nome de Jesus. João capítulo 14, verso 13 diz: "E tudo quanto pedirdes em meu nome eu o farei, para que o Pai seja glorificado no Filho." Quando a gente lê esse texto assim, solto, a gente pode começar a criar uma teologia, ou eu diria terrologia, né? De que tudo que a gente pedir, o que a gente desejar, basta usar aquela expressão, em nome de Jesus, amém. Será que é isso que Jesus está ensinando com esse texto? De modo nenhum. A gente precisa compreender o que significa tudo quanto pedirdes em meu nome. Eu acho que a ideia de uma procuração, ela explica melhor o sentido deste pedir em nome de Jesus. Quando eu passo uma procuração para alguém, eu estou autorizando a esta pessoa fazer algumas coisas como se fora eu. É claro que eu não estou dizendo, faça o que você quiser, não. Eu estou dizendo para ele, faça o que eu quero. Só que eu não posso estar ali. Então você, por favor, faça cumprir o meu desejo. Eu não passo uma procuração para que a pessoa faça o que ela desejar, mas o que eu gostaria que ela fizesse. Como eu não posso estar ali, então que essa pessoa faça. Então é importante isso porque quando a gente pede em nome de Jesus, a gente pede como se Jesus estivesse em nosso lugar. Ele pediria aquilo? Ele oraria assim? Lembram daquele romance? Em meus passos, ou em seus passos, o que faria Jesus? Uma comunidade nos Estados Unidos, uma comunidade evangélica, tomou uma decisão. Eles não fariam mais nada sem antes perguntar o que Jesus faria no meu lugar. Isso revolucionou aquela comunidade. Começaram a haver mudanças profundas. Vejam que no capítulo 15, verso 16, esta expressão em João, capítulo 15, 16, nós lemos também assim: "Vós não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos designei, para que vades e deis fruto e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto pedirdes ao Pai em meu nome, eu lhe vou-lo conceda." E também em João 16, 23, mais uma vez nós encontramos esta expressão: "Naquele dia nada me perguntareis, em verdade vos digo, que tudo quanto pedirdes ao Pai, Ele vô-lo concederá em meu nome." A explicação, então, para esses textos passa por esta ilustração, ou essa analogia que eu fiz há pouco com a procuração, mas especialmente com o texto de 1 João, capítulo 5, 14. A gente não pode ler João 14, 13, sem ler 1 João 5, 14 em conjunto. E aí, então, entender o que quer dizer este pedir em meu nome. E esta é a confiança que temos nele. Que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Perceberam então? Quando a gente pede em nome de Jesus, é pedindo segundo a sua boa vontade. Por isso que alguns pedidos não são ouvidos. Tiago vai falar sobre isso, ao dizer que nós pedimos, mas não alcançamos porque não sabemos como pedir ou pedimos mal, não é? Para o nosso deleite, simplesmente. Então é preciso ter essa sabedoria, sim. O silêncio de Deus Pai não alcança o Deus Filho quando Jesus pede alguma coisa e intercede por nós. Obviamente, este silêncio de Deus que nos alcança muitas vezes, não alcança o próprio Senhor Jesus. Em sétimo lugar, o silêncio de Deus nos leva a uma crise em fé. Claro que quando Deus não responde, irmãos, a gente vai viver uma experiência de crise. E crise em fé. Não é tanto crise na fé, mas crise em fé.
quando nós começamos a nos perguntar: será que vale a pena confiar? Será que vale a pena orar? Não sei se você já se perguntou isso. Eu confesso que eu já me perguntei em alguns momentos: será que valeu a pena, vale a pena orar? Isso nos traz muitas vezes esta crise, mas toda crise não é apenas ameaça, é também oportunidade. Vocês sabem que a palavra crise em mandarim, a língua que os chineses falam, ela é a junção de duas palavras. Obviamente eu não sei falar aqui a palavra, mas até nem sei ler aqueles desenhozinhos, né? Aquelas letras, como é que chama? Helograma? Alguma coisa assim, é isso? Enfim, a palavra crise é a junção de duas. A primeira parte desta palavra, ela significa ameaça. A segunda parte da mesma palavra, ou que junto com a outra formam a palavra crise, significa oportunidade. Toda crise é oportunidade. É a oportunidade da gente crescer. É a oportunidade da gente aprender mais com Deus. O salmista disse: foi-me bom ter sido afligido para que aprendesse a tua lei. Nós vimos isso também domingo passado. Então, ela é uma crise em fé, mas a crise significa não apenas ameaça, mas também oportunidade. Em nono lugar, o silêncio de Deus deve nos levar ao encontro de Jesus. Por que as pessoas, quando estão em crise, se afastam? Se afastam, em primeiro lugar, da igreja, não é? Eu já percebi algumas pessoas que às vezes estão vivendo crise, aí o pastor tenta marcar um momento para encontrar com essas pessoas. As pessoas: não, hoje eu não posso, pastor, não, hoje eu estou assim, hoje eu estou assado. É impressionante. Por que a gente foge? Esse é um momento em que a gente deve exatamente, por exemplo, estar na casa de Deus. É o lugar onde Deus pode usar outros irmãos para nos falar, para mexer com a gente. Eu achei lindo o testemunho do pastor Marcos Granconato, que a gente citou aqui há 2 semanas atrás, quando pregávamos, ou quando falei sobre as lições noturnas, as aulas noturnas, aliás, domingo passado, né? As aulas noturnas de Deus, quando ele dá um testemunho muito interessante. Quando ele estava no hospital, numa situação muito difícil, o médico disse: você tem que caminhar. E ele disse: eu não aguento de dor, não é? O médico disse: você tem que caminhar para poder melhorar. E ele ficou ali lutando para conseguir se erguer da cama e fazer aquele caminho ali nos corredores do hospital, até que ele lembrou de alguma coisa importante. Ele disse: a irmã Maria, lá da minha igreja, está orando para Deus me curar. Pela irmã Maria, eu vou dar uma volta. E ele deu aquela volta com esforço. Depois ele foi e pensou: o irmão José precisa da minha vida, da minha cura. Ele está orando para que eu seja curado. Pelo irmão José, eu vou dar a segunda volta. Ele deu a segunda volta. E ele disse que aprendeu ali a importância da igreja do Senhor, meus amados irmãos, de como o sofrimento e as aulas que Deus vai nos dando nessas experiências de noites, quando estamos passando lutas e dificuldades, como isso é importante para retroalimentar a fé da igreja do Senhor. O silêncio de Deus deve nos levar ao encontro de Jesus, à comunhão da igreja, a caminhar com o corpo de Cristo. Por favor, se você está vivendo em crise, ou quando você experimentar uma crise, por favor, não se afaste. Esteja na igreja. E se você encontrar alguém que está assim, afastado, diga: é lá na igreja que outros podem te ajudar. É lá que você pode ouvir de uma forma especial a palavra de Deus te falando através de um cântico, de um testemunho. É interessante o texto quando ele nos diz: Marta, pois, ao saber que Jesus chegava, saiu-lhe
ao encontro. Saiu-lhe ao encontro. Então toda a crise, toda a dificuldade, toda a experiência no silêncio de Deus deve, na verdade, nos levar ao encontro de Jesus. Deve nos levar a encontrarmos com Jesus e entendermos o que é que Ele tem a nos dizer. Em 10º lugar, o silêncio de Deus deve nos levar à verdade sobre nós mesmos. Esse texto diz algo muito importante. O diálogo com Marta, no verso 21 em diante. Disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estiveras aqui, meu irmão não teria morrido. E mesmo agora sei que tudo quanto pedirdes a Deus, Deus te concederá. E respondeu-lhe Jesus: teu irmão há de ressurgir. E disse-lhe Marta: sei que ele há de ressurgir na ressurreição no último dia. E declarou Jesus: eu sou a ressurreição e a vida, quem crê em mim, ainda que morra, viverá, e todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Crês isto? Respondeu-lhe Marta: sim, Senhor, eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus, que havia de vir ao mundo. Não foi isso que Jesus perguntou. Então, observem. Marta, de certo modo, ao responder a pergunta de Jesus, ela disse: Senhor, eu não consigo crer. Crês tu que teu irmão há de ressurgir? Senhor, eu não consigo crer. Sabe, gente, o que eu muitas vezes encontro é que as pessoas têm dificuldade daquela sinceridade diante de Deus. Sinceridade diante de Deus. Aquela que Asaf teve no Salmo 73. Aquela que Abacuque teve. Ao enfrentar crises e dificuldades, ele começou a se perguntar: Senhor! E nós muitas vezes temos medo dessa sinceridade, mas sabe, é na sinceridade, é no abrir do coração que Deus vai muitas vezes nos mostrar a verdade sobre nós mesmos. Deixa eu dizer uma coisa agora para você. E é o aspecto 11 que eu quero ressaltar aqui. O silêncio de Deus tem razões de Deus. Eu quero citar duas situações, a segunda delas é exatamente essa de Lázaro, para que a gente entenda por que muitas vezes Deus fica em silêncio conosco. E a primeira delas, o primeiro caso, é Saul. Olha o que diz 1 Samuel 28:6. Pelo que consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu. Nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. O rei Saul estava enfrentando agora uma nova batalha com os filisteus. Capítulo 28 descreve isso. E ele então, como era de costume, consultava a Deus. Samuel, o grande líder, o grande profeta, o grande sacerdote, estava morto. E o que faz então Saul? Deus não me responde, Deus não me responde, Deus não me responde. Sabe o que ele faz? Ele vai procurar uma necromante para tentar ver se Samuel voltava dos mortos para lhe responder, já que Deus não lhe respondia. Eu não vou entrar hoje aqui no mérito dessa questão, se de fato Saul ou Samuel voltou ou não dos mortos. A Bíblia diz que não. Então eu quero crer que não, que aqui o que existe é um outro aspecto. Não vamos hoje trabalhar nesse aspecto, mas é só ressaltar isto. Deus ficou em silêncio com Saul. Por quê? Por quê? Existe algo na vida de Saul e que o próprio Samuel chamou a atenção. O primeiro momento é que em 1 Samuel 13, 6 a 14, fala de uma guerra que estava sendo enfrentada. Samuel demora. E o que faz Saul? Ele diz: Samuel está demorando, já fiquei 7 dias esperando, como ele não vem. E a Bíblia diz que o exército começou a dispersar. Sabe o que ele fez? Ele disse: eu mesmo vou oferecer o sacrifício.
Ele não era sacerdote. Deus não colocara sobre ele esta responsabilidade, mas ele resolveu. E naquele momento, irmãos, o que a gente encontra é exatamente aí, quando Samuel chega e lhe diz: você rejeitou a Deus para obedecê-lo. Deus rejeitou a ti. A questão da obediência exigida. Há uma tradução deste episódio do Holocausto que eu achei muito curiosa, que diz assim: Saul entrou no templo e agiu como se fosse dono da casa de Deus. Prestaram bem atenção? Ele agiu como se ele fosse dono. Eu sou o rei, Samuel, que é o sacerdote, não está aqui. Eu vou fazer o que eu achar melhor. E ele se achou o dono da casa de Deus. Eu queria dizer isso, sabe? A Bíblia tem um texto, palavra de Jesus, que diz: eu edificarei a minha igreja. Eu edificarei a minha igreja. A igreja é de Jesus. Nem pastor, nem líder, nem famílias, nem ninguém pode mandar na igreja de Jesus. Quem manda na igreja de Jesus só pode ser Jesus. Segundo o que nós aprendemos, portanto, com a história de Saul, é que Deus pode muitas vezes estar em silêncio por causa do nosso pecado. Há talvez algum pecado oculto, escondido, ainda não confessado, ainda não trabalhado, ainda não confrontado, e que muitas vezes o silêncio de Deus vem para nos despertar. Lembram-se da expressão de C.S. Lewis? Deus sussurra em nossos ouvidos por meio do nosso prazer, fala-nos mediante a nossa consciência, mas clama em alta voz por intermédio de nossa dor. Este é o seu megafone para despertar o homem surdo. Deus pode estar em silêncio em razão do nosso pecado. Ele pode impedir-nos, ou Deus pode estar nos chamando, exatamente a atitude de arrependimento. O segundo caso é o caso de Lázaro, que nós já vimos. O que aprendemos finalmente com esta experiência de Lázaro e das suas irmãs? É que Deus, muitas vezes, pode estar em silêncio em razão de coisas grandiosas que Ele quer realizar em nossas vidas. O que Ele queria fazer? Ressuscitar Lázaro. Ressuscitar. Um milagre grandioso. Sabe, Deus pode estar querendo fazer alguma coisa na sua vida, maior do que você possa imaginar. E aí o silêncio dele pode ser para isso, uma preparação para que você ouça a voz do Senhor falando ao Senhor. Então, quando C.S. Lewis diz, é o megafone de Deus para nos despertar, ou para despertar o homem surdo, o silêncio de Deus pode muitas vezes ser assim. Irmãos, muitas vezes Deus vai ficar em silêncio. E nós temos a mania e o desejo de, às vezes, mandar em Deus. E não nos acomodamos e ficamos revoltados muitas vezes. Mas nós devemos lembrar que mesmo em silêncio, Ele continua sendo Deus. Ele é Deus. Deus nos fala através do silêncio. Vamos ficar de pé.